A sexta acusação, um apelo evangelístico sem fundamento bíblico. Nós já vamos tocar nesse ponto. Olhe como temos feito ultimamente. Quero dizer, escute-me agora. Tenho visto isso por todos os lados. Os calvinistas, os arminianos, muitos deles compartilham algo em comum. E é isso mesmo, o mesmo convite superficial. Falam muito sobre um monte de coisa, então eles chegam ao convite. E é quase como se todos tivessem enlouquecido. Caminham em direção a alguém dizendo, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Já pensou em dizer isso ao norte-americano? Senhor, Deus me ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. O quê? Deus me ama? Bom, isso é maravilhoso, porque eu também me amo. Isso é maravilhoso. E Deus tem um plano maravilhoso. Eu também tenho um plano maravilhoso para a minha vida. E se eu o aceitar em minha vida agora, terei minha vida melhor agora? Isso é simplesmente maravilhoso. Isso não é evangelismo bíblico. Permita-me te dizer algo no lugar disso. Deus vai a Moisés e diz isto. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. A reação de Moisés. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. O evangelismo começa com a natureza de Deus. Quem Deus é. Pode um homem reconhecer seu pecado se ele não tem um padrão com o qual se comparar? Se nós dissermos somente coisas triviais sobre Deus, que divirtam a mente carnal dele, será que essa pessoa poderá ser levada a um arrependimento e fé genuínos? Nós não começamos com Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Começamos com o conselho completo de quem é Deus. Nós lhe dizemos desde o princípio que isso poderá custar as suas vidas. Depois disso temos algumas perguntas exploratórias. Ei, você sabe o que é um pecador, não? Há alguns anos minha mãe morreu de câncer. E como se o doutor entrasse e disse, ei Barbie, você sabe que tem câncer, não é? Nós tratamos o pecado tão superficialmente, sem agravos, nada solene. Senhor, há uma terrível podridão em você e um juízo está vindo. Porque se só dissermos a um homem, Senhor, você sabe o que é um pecador? Vão e perguntem ao diabo se ele sabe o que é um pecador. Bom, sim, eu sou, e muito bom nisso. Ou muito mal, dependendo do que você vê. Mas sim, eu sei que sou pecador. A pergunta não é, você sabe que é pecador? A pergunta é, o Espírito Santo está operando através da pregação do Evangelho de tal maneira em seu coração que uma mudança está sendo feita, de maneira que o pecado que uma vez você amava, agora você odeia, e o pecado que uma vez você desejava abraçar, agora você foge dele, como se estivesse fugindo de um dragão. E depois a pergunta, você quer ir para o céu? Esta é a questão pela qual eu não permitiria que meus filhos fossem a 98% das escolas dominicais e aos acampamentos bíblicos de verão em igrejas evangélicas, porque alguma pessoa bem intencionada se levantará e dirá, Jesus não é maravilhoso? Depois de ter mostrado o filme de Jesus, sim. Quantos de vocês, pequenas crianças, amam Jesus? Eu. Quem quer aceitar Jesus no seu coraçãozinho? Eu. E depois eles são batizados. E eles caminham um pouco porque eles foram criados em uma cultura cristã. Ou algum tipo de cultura igreja. E então quando eles completam 15, 16 anos e quando eles têm a força de vontade, eles começam a quebrar os laços. Eles começam a viver em perversidade. Então nós vamos atrás deles dizendo, vocês são cristãos, vocês só não estão, parem de se desviar. Ao invés de ir a eles biblicamente dizer isto, você fez uma profissão de fé em Cristo. Ou professou até no batismo. Mas agora parece que você se afastou dele. Examine-se, prove-se. Há pouca evidência de uma conversão verdadeira em você.
E então, quando eles têm 24, 25 anos, depois da universidade, talvez 30, eles voltam à igreja e eles dedicam suas vidas e se unem ao grupo com essa moralidade pseudo-cristã que caracteriza os igrejeiros da América. E ao final eles escutam isso: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Você diz: irmão Paul, você está tão nervoso, não tem o direito de estar? Alguém deve estar clamando por avivamento. Mas nós temos nossas fundações eretas. Que avivamento viesse e endireitasse nossas fundações. Mas não deveríamos, enquanto temos os olhos e ouvidos abertos e temos a palavra na nossa frente, corrigir essas coisas. Você gostaria de ir para o céu? Meus queridos amigos, todos querem ir para o céu. Eles só não querem que Deus esteja lá quando chegarem. A pergunta não é se você quer ir ao céu. A pergunta é: você quer a Deus? Você tem deixado de ser um inimigo de Deus? Cristo tem se tornado precioso para você? Você o deseja? É disso que se trata. A teoria política, meus queridos amigos, todos desejam ir para o céu. Mas os homens são inimigos de Deus. Então a pergunta não é se você quer ir a um lugar especial aonde não sofrerá. A pergunta é: você o quer? Cristo se tornou precioso para você? Frequentemente, depois de uma pessoa orar, perguntam: você gostaria de ir para o céu? Bom, sim. Então você gostaria de orar e pedir que Jesus entre no seu coração? Agora, há pessoas que foram salvas utilizando essa metodologia. Mas não é graças a ela, mas sim apesar dela. Senhor, você deseja a Cristo? Você vê seu pecado? Oh, sim, sim, eu vejo o meu pecado. Senhor, vejamos alguns versículos da Bíblia que falam sobre o que o arrependimento lhe se parece. O Espírito testemunhando que isso está acontecendo em sua vida. Você vê quebrantamento, vê a desintegração de tudo pelo que tem lutado em sua vida. E agora sua mente está cheia de novos pensamentos sobre Deus, e novos desejos, e novas esperanças. Sim, eu vejo. Senhor, isso pode ser os primeiros frutos do arrependimento. Agora entregue a sua vida a Cristo. Confie nele. Confie nele. Confie em Cristo. Agora me escute. Você tem autoridade para falar do Evangelho às pessoas. Você tem autoridade de lhes dizer como é. Você tem autoridade para apontar princípios bíblicos sobre a certeza da salvação. Você não tem autoridade para lhe dizer que são salvos. Esta é uma obra do Espírito Santo de Deus. Mas quando você os conduzem por aquela oração, você convidou Jesus para dar seu coração? Sim. Você foi sincero? Sim. Você acha que ele te salvou? Não sei. Claro que ele salvou, porque você foi sincero. Ele prometeu que se você o convidasse, ele entraria. Logo você está salvo. E ele sai da igreja depois de 5 minutos de aconselhamento, e o evangelista vai comer no restaurante e a pessoa está perdida. Um apelo evangelístico sem fundamento bíblico. Se alguma vez duvidaram de sua salvação, aqui vamos de novo. Se alguma vez eles duvidaram de sua salvação, houve algum momento em que você orou e pediu para Jesus entrar em seu coração? Sim. Você foi sincero? Acho que sim. O diabo está lhe incomodando. E se eles vivem sem crescimento, mesmo no contexto de uma igreja sem crescimento, em carnalidade contínua, sem problema, nós colocamos a culpa na falta de discipulado pessoal e resolvemos a doutrina do cristão carnal. A doutrina do cristão carnal tem destruído mais vidas e enviado mais gente ao inferno. Os cristãos lutam contra o pecado? Sim. Pode um cristão cair em pecado? Absolutamente. Pode um cristão viver em pecado contínuo de carnalidade? Todos os dias da sua vida são carregados de frutos e verdadeiramente cristão? Absolutamente não. Senão cada promessa no Velho Testamento referente à Nova Aliança falhou. E tudo que Deus disse sobre disciplina em Hebreus é uma mentira. Uma árvore é conhecida por seus frutos. Quando trabalhamos com homens sobre conversão, tenho visto pregadores que entendem muito sobre as coisas de Deus. Mas quando eles descem, mesmo depois de uma apresentação exemplar do Evangelho, eles entram novamente nessa metodologia.
Deixe-me lhe dar uma história e depois iremos à próxima acusação. Mas é uma história que é um dos momentos mais preciosos da minha vida como cristão. Eu estava pregando no Canadá, na verdade, eles me disseram que estava a 30 quilômetros do Alasca. Havia mais ursos pardos na cidade do que pessoas. Sério. Era uma igreja pequena, de como 15 a 20 pessoas, e eu estava pregando. E bem, quando eu fiquei em pé no púlpito, essa montanha de homem entrou dos seus 60 ou 70 anos, mas uma montanha de homem. Ele podia ter batido em cada um de nós nesse prédio. Quando eu pregava, via sua face, deixei tudo de lado e comecei a pregar o Evangelho. Era o ser humano mais triste que eu já vi. Somente o Evangelho. E quando terminei, caminhei direto do púlpito para ele e eu disse: Senhor, o que há de errado? O que perturba sua alma? Eu nunca vi um homem tão triste e abatido em toda a minha vida. E ele tirou o envelope e tinha alguns raios-x, os quais eu não pude entender. Mas ele disse: acabo de vir do médico, vou morrer em 3 semanas. Foi isso que ele me disse. Agora eu tenho morado toda a minha vida em um rancho de gado. Só se chega lá por avião flutuante ou cavalgando pelas montanhas e todas essas coisas. Ele disse: nunca estive em uma igreja, nunca li a Bíblia. Acredito que há um Deus e que uma vez escutei sobre um cara chamado Jesus. Ele disse: eu nunca tive medo de nada em minha vida e agora estou aterrorizado. E eu disse: Senhor, você entendeu a mensagem do Evangelho? E ele disse: sim. Agora, o que faria a grande maioria dos pregadores naquele momento? Então você gostaria de convidar Jesus para entrar em seu coração? É isso que eles fariam. E eu disse: Senhor, você entendeu? Ele disse: eu entendi, mas é só isso? É que eu disse, uma criança poderia ter entendido aquilo. Qualquer um. É só isso que eu entendi. E eu oro ou... Eu disse: Senhor, você vai morrer em 3 semanas. Eu tinha que ir embora amanhã. Vou cancelar meu voo e ficaremos aqui lendo a palavra de Deus, lutando e clamando a Deus até que você se converta ou morra e vá para o inferno. E então começamos. Comecei com o Velho Testamento, o Novo Testamento, cada versículo sobre as promessas de Deus com respeito à redenção, à salvação. Uma e outra vez, várias vezes, lendo João 3,16, orando por um tempo, clamando a Deus, questionando sobre o arrependimento do homem, sobre a fé, sobre a certeza da salvação, trabalhando até que Cristo tenha sido formado nele. E então, finalmente, simplesmente exaustos aquela noite, não houve nenhum avanço, não houve nada. Eu disse: Senhor, vamos orar. E oramos e eu disse: Senhor, leia João 3,16 outra vez. E ele disse: lemos isso 1 milhão de vezes. E eu disse: eu sei, mas é uma das maiores promessas de salvação. Leia o texto de novo. E eu disse: nunca esquecerei, eu tinha minha Bíblia no meu colo, naquelas suas mãos grandes e montanhosas. Ele disse: ok, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, sou salvo, irmão Paul, todos os meus pecados se foram, tenho vida eterna, sou salvo, eu disse: sabe como? Ele disse: você nunca leu esse versículo antes? O que estava acontecendo? Uma obra do Espírito de Deus, ao invés daqueles truquezinhos que você tenta. Você quer ir a comer? Você pensa que pregar é um espetáculo e depois disso você volta para o hotel? Não, após a pregação é que o trabalho começa, lidando com as almas. As pessoas vão à frente em reuniões para aconselhamento com pessoas que não deveriam estar aconselhando. 5 minutos, rápido, dê o cartão ao pastor e o pastor diz: gostaria de lhes apresentar ao novo Filho de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Como você se atreve? Se você vai apresentá-lo, diga isso. Este homem essa noite fez uma profissão de fé em Jesus Cristo. E por causa do nosso temor de Deus e nosso amor pelas almas dos homens, nós agora iremos trabalhar para ter certeza que Cristo tem realmente sido formado nele. Que ele verdadeiramente tem um entendimento bíblico sobre arrependimento e fé. E grande certeza e gozo no Espírito Santo. É isso que nós vamos fazer.
olha o que nós fizemos. Suplico-te, olha o que estamos fazendo. E isto não é algum tipo de seita, isso somos nós. Pare! Pare!